Quer viver de renda, ter um aluguel todos os meses, para cobrir seus gastos mensais? Conheça os fundos imobiliários. É uma classe de ativos negociado em bolsa de valores. Você pode começar com muito pouco dinheiro, a partir de R$ 10 já podemos iniciar. Aqui estão alguns pontos iniciais a serem considerados ao investir em fundos imobiliários. Hoje você vai aprender a fazer uma análise completa, para aprender a investir em fundos imobiliários, e já no próximo mês receber um aluguel, do seu investimento. Se gostou do conteúdo, já deixa seu like, e inscreva-se no canal. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal. Aprendizado 1. Objetivos e perfil de investimento. Defina seus objetivos financeiros e determine o seu perfil de investidor. Identifique se você está buscando renda regular, valorização do capital ou ambos. Isso ajudará a escolher fundos imobiliários que se alinhem com suas metas. Um site muito bom para analisarmos esses indicadores é o Status Invest. Pesquisa e análise. Realize uma pesquisa detalhada sobre os diferentes tipos de fundos imobiliários disponíveis. Considere fatores como o tipo de imóveis que o fundo possui: shopping, comerciais, industriais, lajes corporativa, galpões logístico, localização, histórico de desempenho, taxas de administração, entre outros aspectos relevantes. No site Status Invest, podemos estar estudando todos esses itens. Aprendizado 2. Gestão e equipe profissional. Avalie a competência e a experiência da equipe de gestão do fundo. Verifique se possuem conhecimento no setor imobiliário, e analise o histórico de sucesso na administração de fundos similares. Uma gestão profissional competente pode ser fundamental para o desempenho e sucesso do fundo. No site oficial da gestora do fundo, tiramos todas essas informações. A analisar fundos imobiliários, é importante considerar os seguintes aspectos. A. Tipo de imóveis. Verifique quais tipos de imóveis compõem a carteira do fundo. Existem fundos especializados em dívidas imobiliária, comerciais, industriais, logística, entre outros. Cada tipo de imóvel possui características e dinâmicas de mercado distintas, portanto, escolher um fundo que esteja alinhado com suas preferências e expectativas é relevante. B. Localização. Avalie a localização dos imóveis que compõem o fundo. Considere fatores como demanda por imóveis na região, desenvolvimento econômico, infraestrutura, perspectivas de crescimento, entre outros. Uma localização estratégica pode impactar positivamente o desempenho e a valorização dos imóveis. C. Histórico de desempenho. Analise o histórico de desempenho do fundo ao longo do tempo. Verifique a rentabilidade passada, dividendos distribuídos, volatilidade e qualquer outra métrica relevante. Embora o desempenho passado não seja garantia de resultados futuros, ele pode fornecer insights sobre a consistência e a qualidade da gestão do fundo. D. Taxas e custos. Verifique as taxas de administração e outros custos associados ao fundo. As taxas podem variar entre diferentes fundos imobiliários, e é importante entender como elas afetarão o retorno do investimento. Considere também os custos de transação, como corretagem ou custódia, que podem impactar a rentabilidade líquida do investimento. Geralmente essas taxas de administração é em torno de 1% a 2% dos valores que vêm dos aluguéis. Corretagem, em fundos imobiliários são isentas na maior parte das corretoras. Escolha uma corretora com zero corretagem. E relatório de gestão e informações disponíveis. Acesse o relatório de gestão do fundo, caso esteja disponível, e busque informações sobre a estratégia de investimento, diversificação da carteira, práticas de gestão de risco, entre outros detalhes relevantes. Essas informações podem ajudar a entender melhor como o fundo opera e quais são suas perspectivas futuras. Esses relatórios ficam todos disponíveis em sites como Status Invest. Lembre-se de que realizar uma análise completa e criteriosa dos fundos imobiliários em que você pretende investir pode demandar tempo e esforço. Além disso, é sempre recomendável buscar fontes confiáveis de informação, como prospectos, relatórios de analistas, sites das administradoras dos fundos, e consultar profissionais. Você também pode vir até o YouTube, para ver 3, 4, 5 vídeos de canais diferentes, para obter uma visão mais aprofundada. Aqui estão mais detalhes sobre a diversificação ao investir em fundos imobiliários. A diversificação é uma estratégia fundamental para reduzir os riscos e aumentar as chances de obter um bom desempenho ao investir em fundos imobiliários.
Considere os seguintes aspectos relacionados à diversificação. A. Tipo de imóveis. Busque fundos que possuam uma variedade de tipos de imóveis em sua carteira. Isso inclui imóveis comerciais, industriais, logística, entre outros. Ao diversificar entre diferentes tipos de imóveis, você reduz a exposição a risco. B. Localização geográfica. Opte por fundos que possuam imóveis localizados em diferentes regiões geográficas. Investir em fundos com propriedades em várias cidades, regiões e estados pode ajudar a reduzir o risco concentrado em uma única localização. Dessa forma, você se beneficia de diferentes dinâmicas de mercado e exposição a diferentes economias. Exemplo: foi na pandemia que alguns estados fechavam tudo e outros não, por isso é importante a diversificação entre estados. C. Diversificação de inquilinos. Verifique se o fundo possui uma base diversificada de inquilinos. Dependendo do tipo de fundo imobiliário, os inquilinos podem ser empresas, corporações, lojistas, e entre outras entidades. A diversificação de inquilinos ajuda a reduzir o risco de inadimplência, o risco do inquilino deixar de pagar o aluguel, já que problemas financeiros de um único inquilino terão um impacto menor no desempenho geral do fundo. D. Segmentos e setores imobiliários. Além da diversificação por tipo de imóvel, considere também a diversificação por segmentos e setores dentro do mercado imobiliário. Por exemplo, um fundo pode ter exposição a imóveis comerciais em shopping centers, escritórios corporativos e galpões logísticos, e ainda temos os fundos de dívidas imobiliárias. Diversificar entre diferentes segmentos pode ajudar a aproveitar oportunidades específicas de mercado em cada área. E, tamanho do fundo. Avalie o tamanho do fundo imobiliário em relação ao seu patrimônio líquido. Fundos maiores tendem a ter uma maior capacidade de diversificação, pois podem investir em uma maior quantidade de imóveis e setores diferentes. No entanto, fundos menores podem ter um potencial de crescimento mais rápido. Considere o equilíbrio entre diversificação e oportunidades de crescimento ao selecionar um fundo. Mas para quem está começando, é ideal começar por um fundo já consolidado, que diminui o risco. É importante ressaltar que a diversificação não garante lucros ou proteção completa contra perdas. No entanto, ela pode ajudar a reduzir o impacto negativo de eventos específicos em um único ativo ou setor. É sempre recomendado avaliar seu perfil de risco e objetivos financeiros ao buscar a diversificação adequada em fundos imobiliários. Aprendizado 3. Por mais que os fundos imobiliários sejam um investimento menos voláteis, e com uma operação bem simples, como receber aluguéis todos os meses. É um investimento, e como todo investimento existe riscos, por isso é bom sempre estudar sobre avaliação dos riscos. Assim como qualquer investimento, os fundos imobiliários também apresentam riscos. Avalie cuidadosamente os riscos associados, como a vacância dos imóveis, inadimplência dos inquilinos, flutuações do mercado imobiliário, entre outros. Compreender e estar ciente dos riscos envolvidos é essencial para tomar decisões de investimento. Aqui tem alguns indicadores bem relevantes que devemos levar em conta na hora de tomar uma decisão de compra. 1. P sobre VP, preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador é determinante para sabermos se estamos pagando barato ou caro em uma cota de fundo imobiliário. Exemplo: se esse indicador estiver em 1, significa que está no preço justo. Abaixo de 1, estamos pagando barato. Acima de 1, estamos pagando caro. É simples, porém temos que entender o porquê estar caro ou barato. Por isso não podemos estar estudando só um indicador para tomarmos uma decisão de investimento. Observação: preço é o que você paga por uma cota de um fundo imobiliário. Valor é o que você leva, que são os imóveis dos fundos. Os dois são super importantes, mas na minha opinião os imóveis é mais importante. 2. Dividendos. Esse é o indicador que determina o quanto vamos receber de aluguéis todos os meses. O ideal é dividendos no mínimo de 7% ao ano, geralmente gira em torno de 7% a 12% ao ano. Fundos de dívidas imobiliárias geralmente pagam em torno de 12% a 15% ao ano, porém tem um motivo para isso, que vou estar explicando em outro vídeo. Observação: por lei os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus resultados, ou seja os aluguéis recebidos. 3. Vencimento dos contratos. É importante vermos os vencimentos dos contratos de aluguéis. Geralmente há contratos de 3 a 5 anos. Alguns fundos têm contratos de 10 anos,
É importante vermos isso. Quanto maior for os prazos de vencimentos, melhores. 4. Liquidez diária. Importante, temos em carteira de investimento de fundos imobiliários com bastante liquidez, acima de 200 mil, já é uma boa liquidez. Isso significa que podemos entrar e sair desse investimento, sem ter problema com a quantidade de negociações diário desse fundo. Exemplo, um fundo com uma liquidez diária de 200 mil, você consegue vender uma posição neste fundo de 50 mil sem problemas. Eu fico por aqui, obrigado por ver o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, e compartilhe o vídeo. Até mais.